Olá, pessoal. Eu me chamo Larissa, dando continuidade ao conteúdo de armadura dupla em vigas. Nessa aula, irei resolver alguns exercícios para a fixação do conteúdo. Como já foi mencionado na aula anterior, na aula teórica, há uma sequência de cálculos que devem ser seguidos para que o dimensionamento ele seja realizado. Sendo assim, se inicia com cálculo de altura mínima, depois disso é calculado o momento limite, depois o momento resistido, né, por uma armadura comprimida e por uma armadura tracionada, e depois a gente calcula a armadura que está sendo tracionada e, por fim, a armadura que está sendo comprimida. Então, nessa aula, nós iremos seguir esses passos. A primeira questão que irei resolver na aula de hoje, ela possui o seguinte enunciado. Para a viga de 12 por 60 centímetros, concreto C20 e momento característico atuante de 120 kN, calcule as armaduras necessárias, onde ela ainda apresenta esses dados. A base da seção transversal da viga é igual a 12 centímetros, a altura total da seção é 60 centímetros, a altura útil 56 centímetros, a distância entre o centro de gravidade da armadura comprimida até a borda superior, né, o D', é 4 centímetros, o momento característico atuante de 120 kN, a resistência do concreto de 20 MPa e um aço de Ca50. Para iniciar o dimensionamento, iremos calcular a altura mínima. Caso esse D mínimo que seja calculado ele seja inferior ou igual à altura útil, né, apresentado lá nos dados do dimensionamento. Nesse caso, a gente pode utilizar uma armadura simples, mas se esse valor ele for superior à altura útil, né, apresentada lá nos dados do dimensionamento da questão, aí nesse caso nós iremos usar a armadura dupla, né, como a gente já demonstrou isso em aula. Então, iremos utilizar a formulação do D mínimo, que vai ser 2 vezes a raiz do momento atuante, que vai ser o momento característico vezes o coeficiente de segurança, dividido pela base da seção transversal, vezes a resistência do concreto. Logo, o D mínimo ele é igual a 0,63 metros, que é igual a 63 centímetros. Logo, esse valor ele é superior ao D apresentado lá no enunciado, né, que era de 56 centímetros. Nesse caso, nós iremos utilizar a armadura dupla. Seguindo com o dimensionamento, iremos calcular o momento limite. Para isso, iremos utilizar essa formulação, onde o momento limite é igual a 0,251 vezes a base da seção transversal, que é 0,12 metros, né? A base era 12 centímetros, vezes 0,56 ao quadrado, que é a altura útil, vezes a resistência do concreto, né, que é um concreto de 20 MPa. Logo, o momento limite, ele é igual a 134,94 kN. Agora, iremos calcular o momento resistido por uma armadura comprimida e por uma armadura tracionada. Logo, a formulação se dá pelo MD, que é o momento atuante, menos o momento limite. Lembrando que o MD é o momento atuante, né, o momento característico, na verdade, vezes o coeficiente de majoração. Sendo assim, a gente tem que o MD é igual a 168 kN. Logo, esse valor, 168, menos o momento limite que a gente encontrou no passo anterior, que foi de 134,94 kN, a gente obtém aí um momento de 33,06 kN. Então, dando seguimento ao dimensionamento para o cálculo da armadura tracionada, nós iremos utilizar essa fórmula, né, que já foi mostrada na aula teórica, mas aqui só recapitulando, 134,94 é o momento limite que a gente calculou, dividido por 0,82, esse valor corresponde à fórmula, vezes a altura útil, que a questão deu, né, esse valor, 0,56 metros, vezes a resistência do aço. Lembrando que o coeficiente de segurança para o aço é de 1,15, mais o momento atuante menos o momento limite, que a gente chamou de M2, que é igual a 33,06 kN, dividido pela altura útil,
que foi 0,56, menos a distância entre o centro de gravidade da armadura comprimida até a borda superior, que é o D', vezes a resistência do aço. Sendo assim, a gente obtém como valor aí para a armadura tracionada 8,22 centímetros quadrados. Seguindo com o dimensionamento, iremos realizar o cálculo da armadura comprimida agora. Primeiramente, iremos calcular a deformação do aço, só lembrando que nessa fórmula em específica da deformação do aço, a gente trabalha com o x-limite. Como o concreto ele possui uma resistência aí de 20 MPa, só lembrando lá da aula teórica, que para concretos com resistência igual ou inferior a 50 MPa, o x sobre d tem que ser menor ou igual a 0,45. Sendo assim, como a gente vai estar trabalhando com o limite, no limite do domínio 3, a gente vai igualar o x sobre d a 0,45. Logo, para encontrar o valor do x-limite, a gente vai passar esse d multiplicando. Sendo assim, o x-limite vai ser igual a 0,45 vezes d. Então, a gente vai substituir esse valor na fórmula. Lembrando que o d é a altura útil, que na questão é 0,56 metros, certo? Então, aqui, só recapitulando a equação, a deformação do aço é igual a 0,0035, esse valor já é da fórmula, vezes 0,45, vezes a altura útil, 0,56, menos o D', que é 0,04. Dividido também aqui pelo x-limite, que a gente viu que é 0,45 vezes a altura útil, que no caso dessa questão em específico é 0,56. Logo, a deformação do aço ela é igual a 0,0029. Para o cálculo da armadura comprimida, nós iremos utilizar essa formulação, onde ela vai se dar pelo M2, que é o momento atuante, menos o momento limite, dividido pela altura útil, menos a distância entre o centro de gravidade da armadura comprimida até a borda superior, representado aqui pelo D', vezes a tensão na armadura comprimida. Nós precisamos encontrar esse dado, que a gente não tem essa tensão. Então, nós vamos encontrar ele por meio do gráfico da tensão-deformação, onde o FYD ele se dá pelo FYK dividido pelo coeficiente de minoração, como a gente já viu. E o EYD ele vai se dar por essa fórmula, no qual vai ser o FYD dividido pela elasticidade do aço. No caso da questão, foi dado aí CA50, um aço aí com 500 MPa, com essa resistência, dividido pelo coeficiente aqui de minoração, que é 1,15, dividido por 210.000. Logo, a gente obtém aí uma deformação de 0,00207. Vocês podem observar aqui, nesse gráfico, a gente já substituiu o valor do EYD, certo? E agora a gente vai comparar com o valor que a gente encontrou no passo anterior, da deformação do aço. Então, aquele valor, ele foi superior. A gente obteve lá 0,0029. Logo, ele vai estar aqui nessa reta, nessa constante, na verdade. Caso esse valor ele fosse menor, ele estaria aqui nessa reta crescente, certo? Mas como esse valor ele é superior ao valor encontrado aqui do EYD, ele vai estar aqui nessa reta. Logo, percebam que quando a gente prolonga, o F'S ele vai ser igual ao FYD, que a gente sabe que se dá pelo FYK dividido pelo coeficiente de minoração. Logo, a gente substitui os valores, 33,06 kN, como a gente já obteve lá anteriormente, dividido por 0,56 pela altura útil, menos o D', que é 0,04, vezes a resistência do aço, 50, dividido por 1,15. Logo, a armadura comprimida, ela possui 1,46 centímetros quadrados. A segunda questão, ela possui o seguinte enunciado. Determine o momento máximo de cálculo resistido pela seção e o valor da área das armaduras. A questão ela apresenta ainda esses seguintes dados, onde a base da seção transversal é igual a 15 centímetros,
a altura total é 50 centímetros, a altura útil 45 centímetros, a distância entre o centro de gravidade da armadura comprimida até a borda superior é igual a 5 centímetros, a carga distribuída 12 kN, C20 e CA50. Então, inicialmente, nós vamos calcular o momento máximo. A gente pode obter pela seguinte formulação, Q vezes L ao quadrado sobre 8, nesse caso, Q é igual a 12 kN vezes 8, que é o comprimento total, que nesse caso aqui é 8 metros, 8 ao quadrado dividido por 8. A gente obtém aí um momento de 96 kN. Nós iremos calcular a altura mínima. Para isso, vamos seguir com aquela mesma fórmula, onde a gente vai multiplicar aqui o momento característico pelo coeficiente de majoração, né? Então, com isso, a gente vai obter o momento atuante. Esse momento vai ser dividido pela base da seção transversal vezes a resistência do concreto, sendo assim, a gente vai obter aí um D mínimo de 50 centímetros. Como esse D ele é superior à altura útil, apresentada lá nos dados do dimensionamento, que foi de 45 centímetros, a gente vai precisar utilizar armadura dupla. Para realizar o cálculo do momento limite, nós iremos substituir os dados na fórmula. Sendo assim, a gente vai substituir o valor da base da seção transversal e da altura útil, que é de 0,45, e multiplicar pela resistência do concreto. Sendo assim, o momento limite ele é igual a 108,92 kN. Prosseguindo, nós iremos calcular o momento resistido por uma armadura comprimida e por uma armadura tracionada, que a gente chamou aqui de M2, que nada mais é do que o momento atuante menos o momento limite. O momento atuante vai ser aquele momento que a gente obteve, né, o momento máximo, vezes o coeficiente de majoração, que é 1,4. Sendo assim, a gente tem como momento atuante 134,4 kN, menos o momento limite que a gente achou na questão anterior, que foi de 108,92, a gente tem aí o M2 igual a 25,48 kN. Para calcular a armadura tracionada, nós iremos substituir os valores nessa equação, onde a gente vai ter aqui o momento limite, que foi 108,92 kN, dividido por 0,82 vezes a altura útil, que é 0,45, vezes a resistência do aço, mais o momento, o M2, né, que é o momento atuante menos o momento limite, essa subtração que a gente obteve anteriormente, vezes, dividido, na verdade, por 0,45, que é a altura útil, menos a distância do centro de gravidade da armadura comprimida até a borda superior, que é o D', que é 5 centímetros, vezes a resistência do aço. Sendo assim, a armadura tracionada ela é igual, possui uma área aí de 8,25 centímetros quadrados. Para realizar o cálculo da armadura comprimida, nós iremos iniciar calculando a deformação do aço, sendo assim, como o concreto ele possui aí uma resistência menor ou igual, né, que 50, a gente vai ter que o nosso x sobre d ele é igual a 45, visto que a gente vai utilizar aí esse x no limite do domínio 3. Então, igualando a 0,45, a gente vai ter que o x-limite vai ser 0,45 vezes o valor de d, né, que é a altura útil, passando esse d, multiplicando. Sendo assim, onde possui o x-limite, a gente vai substituir por 0,45d. Nesse caso, a deformação ela vai se dar por 0,0035 vezes 0,45 vezes o d, que é a altura útil, que também é 0,45, menos o d', que é 0,05, dividido pelo x-limite, que é 0,45, vezes o d, que é a altura útil, que é de 45 centímetros. Sendo assim, a deformação do aço ela é igual a 0,0026. Prosseguindo com o dimensionamento, iremos calcular a área da armadura comprimida, onde ela se dá pela seguinte formulação, onde o M2 vai ser dividido pela altura útil menos a distância do centro de gravidade da armadura comprimida até a borda superior, vezes a tensão na armadura comprimida. Então, a gente precisa encontrar esse F'S, né, essa tensão, para conseguir calcular aí essa área. A gente vai encontrar por meio do gráfico, né, da tensão de deformação, como já foi falado na questão anterior, onde a gente precisa encontrar primeiramente esse Epsilon YD. Então, aqui, como o aço SA50, vai seguir o mesmo passo, certo?
onde essa deformação ela vai ser igual a 0,00207. Então, a gente substituindo aqui no gráfico, vai ficar onde esse valor aqui, né, o YD vai ser substituído por esse valor encontrado. Como o valor da questão da deformação do aço que a gente encontrou no passo anterior, ele é superior, ele vai estar aqui nessa reta constante, logo o F'S vai ser igual ao FYD. Observem que se a gente estender essa linha, ela vai aqui também refletir no FYD. Logo, o FYS é igual ao FYD. Então, prosseguindo, para realizar o cálculo da armadura comprimida, agora é só substituir os valores na equação. A gente já encontrou esse M2, né, que é 25,48 kN. A altura útil é 0,45 menos o D' aí, que é de 5 centímetros, vezes a resistência do aço. Logo, a área da armadura comprimida ela é igual a 1,46 centímetros quadrados. Então, pessoal, é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.